Giordano Bruno nasce poucos anos depois da morte do Copérnico, tá? E qual que foi a grande contribuição do Giordano Bruno para a ciência em si? Vamos lá. Para isso a gente precisa entender algumas coisas. Em que período histórico a gente está? Vou situar vocês para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente está falando do período histórico no qual eu tenho uma igreja católica extremamente totalitária na Europa, porém já começaram a acontecer as reformas protestantes. Então já teve a reforma protestante de Martinho Lutero, já teve a reforma calvinista, e aí eu tenho o Giordano Bruno inserido nesse contexto. Tá? Giordano Bruno, aos 15 anos de idade, se juntou à Igreja Católica e foi estudar, estudou várias coisas, estudou Aristóteles, Santo Agostinho e várias outras coisas, e se vinculou à igreja de uma certa maneira. Porém, ele começou a fazer alguns questionamentos, tá? Sobre a forma como a Igreja Católica trabalhava e sobre outras coisas também, que na verdade eram questionamentos que estavam sendo feitos já na Reforma Protestante. Então ele passou a ser perseguido pela Igreja Romana. E nesse contexto ele se muda para a Inglaterra, onde ele começa a seguir o calvinismo, tá? Mais tarde ele nega ter seguido o calvinismo, depois ele vai para a França e nessa ele fica fugindo. Entenda esse fugir muito diferente de hoje, porque uma vez que você chegou num outro país, não tem a internet, a Interpol para ir atrás de você. Então ele ficava tranquilo ali e tal, fazendo as coisinhas dele. Porém, o Giordano Bruno, ele nunca parou de estudar. E ele começou a ser o primeiro a afirmar que a Terra realmente gira em torno do Sol, que não era só uma forma de você olhar para isso, que a Terra está girando realmente em torno do Sol, tá? E ele começou a supor, e que hoje a gente sabe que em muitos aspectos ele não está errado, que as estrelas, né, que seriam as estrelas fixas, que as estrelas elas são sóis para outros planetas e para outros sistemas solares. Tá? Isso a gente hoje sabe que é verdade. E Giordano Bruno propõe que pode existir vida nesses outros planetas. Isso a gente não sabe que é verdade, isso a gente não afirma, né? Mas deixa lá a interrogação. Mas já naquela época, Giordano Bruno veio com essa ideia. E ele vinculou toda essa ideia de falar que a Terra é redonda, que a Terra gira em torno do Sol, e falar tudo isso a falar mal da Igreja Católica, coisas que eram ditas já naquela época, coisas que foram questionadas no calvinismo e no luteranismo, né? Então, a gente tem essa situação desse vínculo das ideias da ciência se misturando com a religião. Em 1600, ele volta para Roma e ele é queimado vivo na fogueira na Santa Inquisição. E o Giordano Bruno, ele é como um mártir para a ciência, porque ele foi o primeiro a ser queimado vivo porque defendia ideias de ciência. Hoje a gente entende que, na verdade, ele foi queimado vivo por ter disseminado coisas contra a igreja. Igual todo mundo naquela época que fazia isso, fazia, só que ele também falou de ciência. Então ele foi considerado assim um mártir. E aí qual foi o grande problema? Giordano Bruno, ele vinculou a ideia de entender a Terra como redonda e girando em torno do Sol como algo herege, né? Como algo que a Igreja Católica vinha combater. Então, quando a gente chega em Galileu Galilei, que aí Galileu Galilei nasce 4 anos depois da morte de Giordano Bruno, e Galileu ele continua os estudos, né, do Copérnico, do Bruno, e assim vai indo, e Galileu ele tem várias outras contribuições para a ciência, mas nesse assunto que a gente está falando, ele vem e traz essa questão de que a Terra realmente gira em torno do Sol, e ele defende, tá? O Galileu, ele inventa um telescópio, ele revoluciona a invenção da luneta e tal, inventa um telescópio e ele consegue ver as estrelas com muito mais clareza, ele consegue ver muito mais coisa. Porém, como tinha existido esse vínculo que o Bruno fez, né, o Galileu ele é forçado a jurar em praça pública que a Terra não gira em torno do Sol. E o Galileu ele passa o fim da vida dele preso numa espécie de masmorra, tal, escondido, guardado. E tem a lenda, né,
que quando ele termina o discurso dele em praça pública, o juramento dele em praça pública, ele abaixa a cabeça e fala, mas que gira, gira, né? Dizendo que a Terra gira sim em torno do Sol, mas isso é uma coisa que nós nunca vamos saber. O que eu sei é que na década de 90, a Igreja Católica fez um documento, o Papa já era João Paulo II, a gente está num momento histórico completamente diferente, a Igreja Católica já não manda e desmanda em mais ninguém, né? Ainda bem. Então, a gente tem um documento da Igreja Católica de perdão ao Galileu, de se retratando com Galileu por tudo que fez ele passar por conta de uma coisa tão simples, né, que a ciência provou. E aí, fechando esse contexto, a gente tem Sir Isaac Newton. O Newton era uma figura maluca. Alguns relatos que existem sobre ele, a gente acredita que tem gente que defende, não estou dizendo que tem gente que defende, que o Newton tinha até um grau de esquizofrenia, porque diz que ele era doidão, assim, sabe? E que ele falava a ciência, levava a ciência a ferro e fogo e tudo mais, mas, né, a gente nunca vai ter certeza sobre isso na nossa vida. O que a gente sabe é que o Isaac Newton, ele entendeu uma coisa que até então ninguém tinha entendido. Ele entendeu que a força que faz com que as coisas caiam na Terra é a mesma força que faz com que a Terra gire em torno do Sol, que faz com que a Lua gire em torno da Terra, que eles chamam essa força de força gravitacional. Então, é o Newton o primeiro que entende essa situação de que você tem uma atração de todo o corpo de massa, um atrai o outro. Tá? E aí o Newton ele enuncia a lei da gravitação universal e hoje a gente trabalha ela no ensino médio, tá? Então a gente consegue ter essa questão. Quando o Newton vem, já teve o momento da Contra-Reforma da igreja, então a Igreja Católica ela já não manda e desmanda em determinados assuntos, não se intromete mais, tá? Galileu falece em 1642 e o Newton nasce em 1643. Então, no ano seguinte da morte de Galileu. Então, até o Newton atingir a idade para estar estudando, para estar fazendo tudo isso, a gente já não tem mais essa intervenção da igreja na ciência, então o Newton ele é deixado fazer o trabalho dele tranquilamente, tá bom? E, né, entrando acima, o que a gente tem? Albert Einstein, que vem com a teoria da relatividade especial, tá? E que confirma tudo isso e faz algumas alterações aí nas teorias do Isaac Newton.